Né, galera? Tranquilo, na boa. O tema de hoje vai ser justiça. E sinto-me motivado porque uma das pessoas que assiste os meus vídeos disse algo mais ou menos assim, né? Então me fala o que é isso, a justiça, né? E como ele foi um pouco agressivo, não vou dizer o nome dele, né? Mas enfim, eu me propus sim a este tema, portanto, me propus a dividir com vocês, mas não vou, né, até porque nem sei se tenho condições, não vou entregar pronto o que é isto, né? Não tenho como entregar pronto o que é isto, a justiça. Mas eu vou ambientar-me, né, num rapaz chamado John Rawls. Peguei aqui nesse livrinho aqui para relembrar, né? Então eu vou parafrasear, vou assim acompanhar mais ou menos a reflexão do John Rawls, porque através dele eu vou poder não entregar o conceito de justiça, mas problematizar. Então, a minha intenção é fazer com que tanto eu quanto vocês sintam na pele a dificuldade que é tratar esse tema. E vou tentar puxar do abstrato para a realidade, para o mais objetivo possível. Bem, então, parafraseando John Rawls, eu vou imaginar a seguinte situação. A situação é esta. Um grupo de pessoas, eu estou lá, vocês também, irá debater e estudar e determinar a distribuição justa dos bens sociais, a distribuição justa das benesses. Podemos imaginar as benesses culturais, podemos imaginar as riquezas, podemos imaginar salários, podemos imaginar empregos, enfim, como distribuiríamos de maneira justa todas as benesses desta sociedade, que produz tanto, tanto tem e tanto promete. Portanto, caberá a nós decidirmos, né? Aí tem alguns detalhes que é preciso ser imposto a esse grupo. Ou seja, esse grupo, eu, vocês, nós iremos nos autoimpor alguns limites para a capacidade de determinar. Alguns dos limites são esses. O primeiro, e talvez o mais importante, é que nós, assim que entrarmos nesta sala, e aqui é pura imaginação, para determinarmos a distribuição desses bens, distribuição justa, nós vamos, de uma maneira mágica, esquecermos quem somos, no sentido de que não saberemos em que lugar social nós estamos. Não saberemos se somos ricos, não saberemos se somos pobres, não saberemos, afinal de contas, quem somos nas classes sociais, né, nos grupos sociais, enfim, que mantém a sociedade funcionando. Também não sabemos se somos, que fenótipo nós temos. Podemos ser todos nós brancos, podemos ser todos nós pretos, podemos ser todos nós indiáticos, não importa, né? Nós somos fenotipicamente iguais ali, para que possamos esquecermos totalmente o nosso lugar na sociedade. Nos manteremos livres. Esquecemos quem somos, mas nos manteremos livres. Todos nós somos livres e, portanto, por sermos livres, manteremos as nossas diferenças. Que diferenças são essas se eu não sei mais quem eu sou? Diferenças intelectuais, diferenças, não sei, diferenças culturais, diferenças comportamentais, talvez preconceitos, não sei.
somos livres e somos iguais para podermos ser livres. E, portanto, mantemos as nossas diferenças. Se eu sou um cara egoísta, continuarei sendo. O outro altruísta, continuará sendo. Lembrando que o grande problema é que nós não sabemos quem somos. Por fim, é preciso que todas as nossas decisões sejam decisões justificadas. E o norte para essa justificativa é o seguinte: tem que ser bom para todos. Tem que ser bom para todos. E eu não disse bom de forma igual para todos. Eu disse que no final das contas, soma, multiplica, divide as benesses, no contexto ficará bom para todos. Pois bem, partindo-se do princípio de que nós aceitamos, né, o que foi proposto até agora, nós vamos decidir. Portanto, vamos aplicar a justiça. Nós vamos distribuir. Aqui surgirão algumas preocupações que eu quero dividir com vocês. A primeira preocupação é que, como eu não sei quem eu sou e não sei quem vocês são socialmente, mas sei que vocês são livres como eu fico preocupado, porque ao tentar defender o meu autointeresse, eu tenho a extrema dificuldade, porque apesar de eu ter para mim que melhor seria se eu obtivesse as melhores benesses e evitasse ficar com as piores partes e obrigações de viver em sociedade, eu tenho dificuldade, porque eu não sei se eu estou no topo ou se eu estou lá embaixo. Eu não sei se eu sou milionário, eu não sei se eu sou uma pessoa que vive com um salário mínimo, eu não sei se eu tenho pais para mexer com a aposentadoria, eu não sei se eu tenho filhos para mexer com empregos. Então, por mais que eu seja egoísta, egocentrado, eu não consigo tentar impor o meu pensamento, até porque os meus desejos e as minhas, o meu jeito de ser, porque eu posso prejudicar a mim mesmo. As outras pessoas, em igual situação, vão ter que procurar satisfazer seu autointeresse, mas de tal maneira que, quando eles aplicarem o seu critério de justiça para a distribuição das riquezas, em qualquer situação que ele esteja, que eu esteja, ou que tu estejas, eu de alguma forma seja beneficiado. Me parece que livremente nós vamos escolher aplicações que de alguma forma, seja lá como esteja a situação social do país hoje, seja lá em que situação eu esteja hoje na realidade, porque eu não sei, se torne melhor do que está agora. É preciso que eu pense que não fique tão ruim se eu for rico, mas que fique muito bom se eu for uma pessoa muito humilde. Por quê? Porque a pessoa humilde, o que vier a mais é vantagem. Então é preciso melhorar aquilo que está mais sofrendo. E quem está mais sofrendo? Aquele que tem menos acesso às benesses. Por outro lado, essa liberdade, que é uma das regras que nós nos autoimpomos, deverá manter as diferenças. Percebe? Ser livre é poder ser diferente. Ora, poder ser diferente é um valor que deve ser mantido. E para ser diferente, vai significar que essas benesses, elas não serão usufruídas de maneira igual. Né? Portanto, há que, provavelmente, eu imagino nós discutindo, né? É provável que nós passemos a defender que haja diferenças, por exemplo, entre o maior salário e o menor salário dentro de uma empresa. Né? Mas de tal forma que o melhor salário dê uma ótima qualidade de vida para este trabalhador, né?
e que o maior salário não seja tão distante desse menor salário para que, de certa forma, continue quem tem menor salário se sentindo instigado a um crescimento. Por outro lado, essa liberdade que garante as diferenças, né, inclusive diferenças de escolha de profissão, diferença na escolha de aperfeiçoar-me mais ou manter-me como está, ela também deve garantir, para que ela seja livre, né, que todos tenham um início igual. Mas, para que todos tenham um início de carreira, um início de formação igual, né, é preciso que haja diferenças. Mas, Amilcar, como isso? Veja, para que todos livremente possam escolher seus maiores salários ou menores salários, que possam escolher serem médicos, ou possam escolher ser advogados, ou serem pedreiros, para que eles possam escolher, de início, quem podia menos deve ser ajudado a se igualar. Quem podia mais vai ter que aguardar um pouco para que haja uma igualdade. Ou seja, universidade para todos, cursos de aperfeiçoamento para todos, né? Essa igualdade parte do princípio que saúde, educação, moradia é garantido para todos. Por quê? Porque se nós estamos falando e discutindo a justiça, que é a pergunta inicial, é preciso que eu me preocupe, né, com uma desigualdade inicial, no sentido de se esforçar mais para quem tem menos consiga partir de um momento de igualdade. Desigualdade para igualdade. Aí depois eu posso ter liberdade de escolha. Portanto, essa liberdade de escolha, ela é algumas vezes mais sustentada pelo Estado, que são aqueles com maior infortúnio, e menos ajudado pelo Estado por aqueles que já nasceram numa condição já próspera, vamos dizer assim. Percebam que essa justiça que Rawls e eu vou dizer é uma justiça equitativa, porque vejam, nesta sala onde eu não sei quem eu sou, nesta sala em que eu tenho que justificar tudo que eu tenho para dizer, nesta sala, então somos iguais em poderes de decisão, mas eu não sei quem eu sou, né? A pergunta pela justiça vai estar o tempo todo ali iluminando. Então, o que eu contei até agora, que é uma, parafraseando John Rawls, né, é uma provocação para que se tu estivesses nesta situação mágica, nessa sala de deliberação, nós pudéssemos nos perguntar, inclusive, o que é a justiça. Eu diria que a justiça é arriscar, né, a possibilidade de, apesar das nossas diferenças individuais, mantermos a liberdade de escolha num conjunto de igualdade não absoluta, mas na equidade, ou seja, numa distribuição não idêntica, mas numa distribuição proporcional, né, que deixe todas as pessoas livres, o mais livre possível, o mais feliz possível, o mais saudável possível, e que seja excluído tudo aquilo que fique ruim para todos. Toda decisão que é ruim para todos, ela deve ser excluída e substituída por bom para todos. Justo é aquilo que é bom para todos. É bom para todos. Por quê? Porque suportar um salário menor, né, não vai ser um sofrimento tão grande, por exemplo, salário, né, não vai ser um sofrimento tão grande que me faça chutar a sociedade, não querer viver em sociedade, não pode ser um sofrimento tão grande que me faça delinquir ou passar fome, né, ou seja, as
piores condições neste ambiente de justiça, a pior condição nesse ambiente de justiça garantirá a dignidade da pessoa humana. Por pior que sejam as minhas escolhas, né? Justiça será que as piores das minhas escolhas não me fará ficar abaixo de um limite de dignidade da pessoa humana. Porque somente a dignidade da pessoa humana, somente a pergunta pela justiça que garanta um estado bom para todos, uma vida boa para todas, somente pensar a justiça nesse nível, eu vou dizer, é uma justiça justa. Né? Porque sempre tem lá no final que seja bom para todos. Percebam que tudo aquilo que for bom para alguns ou ruim para alguns, ruim no sentido de vai ficar abaixo da dignidade humana, não pode ficar num patamar de aceitável ou de justo. Portanto, para encerrar, não respondi o que é a justiça, mas passa a bola para vocês, passa a bola para mim mesmo, para refletirem sobre o que é isto, a justiça, num ambiente em que nós sejamos impedidos, nós pensadores, de pensarmos o conceito de justiça trazendo vantagem para nós, né? Mas que possamos pensar a justiça usando a razão, sem que precisemos sermos santos, sermos pessoas justas, boas, generosas, religiosas, moralmente ilibadas. Não. Pessoas normais, tranquilas, com seus autoelogios, com seus autointeresses, com seus egoísmos, mas que possamos sempre, o máximo possível, apelarmos para uma racionalidade, apelarmos para decisões que sejam boas, decisões boas para todos e que nunca afrontem a dignidade da pessoa humana. E um erro ou outro erro que nós tenhamos na aplicação da justiça, na aplicação do conceito que vamos criar de justiça, será um erro que poderá ser consertado, porque se nós tivermos o mínimo, saúde, educação, moradia, tudo é bom para todos, né? Mesmo que os ricos sejam menos ricos, não significa empobrecer os ricos menos ricos, né? E portanto a miséria desaparecer, por mais que nos equivoquemos, será um erro passível de ser consertado sem grandes prejuízos para a sociedade. Abraço e até a próxima.